não tenho nenhuma dúvida em meu coração que seguir Jesus Cristo é o maior, o mais nobre, o mais especial empreendimento de uma vida. Você que foi chamado, você que tem sido chamado a seguir a Cristo e o seu Evangelho, chamado quando lê a palavra, chamado quando ouve a pregação, e tem o seu coração ardendo, queimando para seguir Jesus, ainda que você não saiba muito, ninguém sabe muito. Eu particularmente admito todos os dias, e esta foi uma oração desta manhã, que me falta muito para saber ainda sobre o Cristo, sobre o seu Evangelho, sobre a sua palavra, mas eu sei que eu fui chamado, eu sei que esse é o propósito maior da minha vida. E olha que um homem da minha idade, que tem as percepções que eu tenho, sabe que há muitas coisas importantes. Você casa, você tem filhos, você tem trabalho, você tem responsabilidades, atribuições, compromissos. Então, há muitas coisas a serem feitas todos os dias, muitas responsabilidades que demandam tempo, atenção, energia, empenho, dedicação, zelo, cuidado. Agora, quando nós falamos sobre seguir a Cristo, isso deve cativar ainda mais a nossa atenção. Tem que ser algo que nos leva a pensar todos os dias como eu posso fazer isso de uma maneira mais dedicada, de uma maneira mais intensa. Eu quero ler para nós, tendo isso que eu disse como um pano de fundo, o Evangelho de São Marcos. Vamos lá para o segundo dos Evangelhos, São Marcos, capítulo 8, do verso 34 até ao verso 38. Marcos 8, do 34 até o 38. Jesus já estava meados do seu ministério aproximadamente, caminhando para o fim, a segunda metade, podemos dizer assim, ou terceiro terço do ministério de Jesus. E nesse dia nós lemos que ele chamou a si a multidão com seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante a gente pensar e ponderar sobre isso, porque Jesus estava falando com aquela multidão e com os discípulos, com os alunos, com os aprendizes, dentre eles Pedro, Paulo, João, os apóstolos. Pedro, João, André, Tiago. Paulo ainda não tinha entrado na turma, no círculo apostólico. E Jesus está falando assim, olha, se alguém quer me seguir, se alguém quiser me seguir. Aí eu fiquei pensando, mas espera lá, aquelas pessoas já não seguiam a Jesus? Obviamente que sim. Vai dizer que Pedro não era um seguidor de Jesus, que João não era, que André não era, que Mateus não era? Todos eram. Daquela multidão, você não pode negar que eles eram seguidores de Jesus. Mas sabe, chega numa altura, e eu me dirijo a você que entende, que vai perceber que chegou esse tempo da sua caminhada, que Jesus lhe cobra algo a mais. E eu não estou falando necessariamente de um ministério, de coisas relacionadas à vocação, não. Mas parece que chega um momento, eu sei dizer para você, quando isso aconteceu comigo. Não é o caso de eu tratar disso hoje, mas só para você entender. Tem um dia que Jesus me pediu algo a mais, sabe? Já estava com ele, já era batizado, já estava na igreja, frequentava, dizimava, ofertava, frequentava os cultos dominicais, não faltava, tinha diligência na vida de oração, jejuava. Mas parece que teve um dia que Jesus olhou para o meu coração e falou: você quer me seguir de verdade? Aí a gente parece que responde assim, mas como assim? Eu já te sigo. Como aquele filho que disse ao pai, eu te sirvo há tantos anos, estou aqui trabalhando e fazendo as coisas que o Senhor me manda, e agora o Senhor vem com essa conversa, se alguém quer me seguir, mas é claro que eu quero te seguir, eu estou aqui te seguindo.
Você percebe que nas entrelinhas das palavras de Jesus, agora ele pede, ele demanda dessa multidão, desses discípulos, de você, de mim, um algo a mais? Quem quiser me seguir. É como se ele falasse, olha, daqui para frente, quem vai embarcar e vai comigo até o final, e aí não tem mais volta, é a hora, me perdoe a expressão que eu vou usar, dizia-se isso muito lá na terra do André, ou vai ou racha, ou quem quiser também parar por aqui, a hora é essa. Porque quem embarcar agora, quem decidir agora, quem falar eu vou com Jesus, não tem volta, é um caminho sem volta. Em contrapartida disso, quem achar que não, agora também é a hora de ir embora, de abandonar as betes e falar, para mim já deu, foi bom enquanto durou. Tem muita gente que vai usar essa expressão com Cristo, foi bom enquanto durou, e foi bom mesmo. A pessoa foi curada, foi liberta, foi abençoada, mas ela vai ter que tomar aquela decisão. Ou vai com Jesus daqui para frente, e é para sempre, é para toda eternidade, ou você vai parar por aqui, porque você não vai. A demanda a partir de agora vai ser muito maior. E qual seria essa demanda? Quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Você vai entrar num grande conflito interior. Porque você se submetendo a Jesus, vai ter uma batalha contra suas vontades. Eu não estou falando daquelas coisas pecaminosas, eu estou falando de coisas que são até boas, justas e honestas, que têm a ver consigo mesmo. Mas agora, porque você decidiu seguir a Jesus, você vai começar a negar a si mesmo. É muito difícil dizer não para si mesmo. As pessoas dizem, pastor, eu não consigo dizer não para os outros. Eu consigo, eu não tenho nenhum problema em dizer não para ninguém, olha, para ninguém, se não estiver ao meu alcance. Se um superior meu, em qualquer hierarquia da vida, me fala assim, faz tal coisa, e eu olhando para mim mesmo, não tiver condições de fazer, eu vou dizer, olha, não posso. Desculpe, Senhor, me perdoe, mas eu não posso. Dizer não para cônjuge, dizer não para filho, dizer não para amigo. Me empresta um dinheiro. Não tem. O senhor não fica assim nem com um pouquinho de peso no coração? Ixi, não, eu sei dizer não quando eu preciso dizer não. Agora, eu admito, dizer não para mim mesmo é complicado. É muito complicado. Quando você tem que dizer não a si mesmo. Todas as células do seu corpo, todos os átomos, todas as energias, todas as vontades estão te levando numa direção, e aí você, pelo Evangelho, entende que aquilo não é a vontade de Deus para a sua vida, e você, na obediência do Evangelho, nega a si mesmo. Não para mim mesmo, é muito difícil. Por isso que esse é um ponto da vida cristã que seleciona os homens dos meninos, os verdadeiros dos falsos, o trigo do joio, porque é a hora que a criança chora e a mãe não vê. Essa é a hora, negue-se a si mesmo. Aí você deu esse passo de dizer não a si mesmo, suas vontades, seus desejos, seus sonhos, por amor do Evangelho. Aí você fala, bom, então agora eu me neguei e terminou. Não, tem uma coisa mais ainda. Tome a sua cruz, sua missão. E eu acho lindo quando as Escrituras, principalmente quando Cristo, comparam a missão com a cruz, porque a missão de Jesus é a cruz. Ele veio para aquele momento. A cruz é pesada. A cruz é algo que traz vergonha. Imagine, Jesus ele carregou a sua cruz, ele subiu o Monte Calvário como um assassino, como um ladrão, como um inimigo do império. Então, tomar a sua cruz, cumprir uma missão, muitas vezes pode ser uma coisa assim difícil.
essa romantização do ministério que a gente vê aí, né, nessa gospelândia, essa igreja evangélica brasileira da atualidade, ser um ministro de louvor, cara, né, desdentado, todo largado, de repente começa a ganhar dinheiro, você vê, se arrumando, essas mocinhas que cantam aí, parecem a Madonna, Katy Perry, todas, é glamuroso. Agora, a verdadeira missão, o apóstolo Paulo, por exemplo, nós os apóstolos, somos considerados como o lixo desse mundo. O verdadeiro apóstolo não mora no Alphaville, não. Sabia disso? O verdadeiro apóstolo, ele não tem casa própria, ele não tem dinheiro, ele não tem Rolls Royce. O verdadeiro apóstolo de Jesus é um enviado, é um pregador do Evangelho que não tem nem onde dormir à noite. Esse é o verdadeiro apóstolo. Esses aí que tem no Brasil, como eu disse, que tem carro importado, que mora em Alphaville, esses aí são os falsos apóstolos. Os verdadeiros são de outra ordem. Eles têm uma cruz nas costas. Eles carregam essa cruz na missão da evangelização, da propagação do Evangelho. E eles pregam a verdade, doa quem doer. Basta isso? Não. Tem mais um. Siga-me. É negar a si mesmo, é tomar a cruz e é seguir Jesus. Onde Ele te enviar, você vai, como um servo dele. Por quê? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida ou preservá-la em detrimento do Evangelho, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, veja, por amor de mim e do Evangelho, por amor de Jesus e do seu Evangelho, da sua palavra, da sua mensagem, esse a salvará. E aí, esse é um cuidado que eu tenho que ter com você. Pastor, como que eu vou saber o que Jesus quer para mim? Só tem uma maneira. Você tem que conhecer Jesus e conhecer o seu Evangelho. Como que se conhece Jesus e como se conhece o Evangelho? Com uma vida de oração. A não ser que você não tenha uma vida de oração regular, disciplinada, diária, constante, intercalada com momentos de jejuns, de retiros, em que você, como Jesus ensina, entra no teu aposento, fecha a tua porta, fala com o Pai, abra esse livro todos os dias e diga: Senhor, me revele quem Tu és, me revele a Tua palavra, me abra o entendimento. Espírito Santo de Deus, me faça compreender o que está escrito aqui. A não ser que você faça isso todos os dias, até que a revelação fique clara para você, você não vai conseguir. Bora. A hora que a revelação vem, você fica sabendo quem é Cristo, quem é o seu Evangelho, e você ama o Cristo, e você ama o Evangelho. Aí as coisas vão começar a ficar claras para você. Aí Jesus faz aquela indagação: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Lembra que eu falei mais cedo que seguir Jesus é o maior de todos os empreendimentos? E Jesus faz essa comparação das pessoas empreendedoras, que trabalham, que correm atrás, que ganham dinheiro, que constroem um mundo, uma fortuna, com riquezas de reputação, de finanças, de obras. Mas Jesus disse: o que vai adiantar para uma pessoa que construiu um império se ela perdeu a sua alma? Um império religioso até, se ela perdeu a sua alma. Já parou para pensar nisso? Não vale a pena, porque naquele dia, o que o homem dará pelo resgate da sua alma, se o único que é o Salvador é o Cristo, pelo seu Evangelho, que este homem desprezara? Entende? Por isso que seguir a Jesus e o seu Evangelho, e amar a Jesus e o seu Evangelho, é o maior empreendimento que você possa ter na sua vida. Faça disso grande motivo, grande alvo e a grande paixão da sua vida. Amém?